Vamos reparar numa cena antes de qualquer todo o caminho que a gente vai traçar aqui desse episódio, porque a última porta que se abre em Linus no episódio da temporada 1, primeiro episódio, é a porta da casa da Jo, e quem faz tudo isso é ela, ou seja, uma agente que passou o episódio inteiro arrombando porta dos outros no meio da Ucrânia, termina a madrugada defendendo a própria ali, o próprio caminho de roupa amassada com o serviço que ela ainda nem tinha tirado do corpo, ou seja, essa porta sem dúvida é o episódio inteiro ali em 10 segundos. E nos próximos minutos a gente vai comentar muito sobre isso, sobre a estreia. A gente vai explicar porque também tem duas linhas de tempo que tá rodando ao mesmo tempo e, claro, entender três teorias sobre quem sequestrou a protagonista, tá? Vamos falar com spoilers. E eu acho que quando todo mundo saiu achando que o sequestro da abertura é um mistério guardado para o futuro, acaba que não é. E a resposta foi entregue no meio do episódio ali, que tá escondida dentro de uma pergunta, sim, que eu acho que a série precisa desvendar. Recapitulando rápido dessa conexão, Linus acompanha uma unidade clandestina da CIA que insere mulheres dentro do círculo íntimo ali de alvos de alto valor. Então o Joe comanda a operação em campo, né? Caitlin Mead manda de cima do lado político, ou seja, duas temporadas passadas foram o Oriente Médio e o cartel mexicano. A terceira temporada estreou em 2 de agosto de 2026 no Paramount Plus. Então são 8 episódios aí semanais, com o final que já está agendado ali para 20 de setembro. Então você anota aí na tua agenda. E aí, se a gente for olhar um pouquinho do que essa temporada vai falar, é redes ocultas, é agentes estrangeiros, traições, nomes desaparecem. Pois é, e o episódio da estreia, que é a Aranha e a Mosca, é, eu acho que já é esse caminho, né? Então já vem chegando com o seu comentário, com o seu like, o seu gostei, o seu se inscreva por aqui, se ajuda muito este canal maravilhoso. Se você quiser ser membro e receber vídeos antes de todo mundo, essa é a deixa, viu? Agora, aqui eu acho que tá a coisa que eu acho que a série precisa responder o que a gente pode traçar. O episódio abre com ali no presente, né, Joe treinando em casa, noticiário, despejando um mundo em colapso simultâneo. E nisso tudo, um café da manhã com as filhas e tal, o marido Neil. Então ela sai, liga pra Caitlin, avisando que chega em 30 minutos. E num semáforo qualquer, um carro acaba batendo atrás. E aí, empurra o veículo pro meio desse tráfego, então um segundo o carro fecha o ângulo, ou seja, os homens ali acabam descendo, arrancam de dentro do carro, e aí o episódio acaba jogando você 6 meses para trás, ou seja, tudo o que a gente vai assistir depois disso, né? Porque Georgetown, Donetsk, né? A trincheira, os drones é passado, é tudo essa causa. E Sheridan, ele não tá construindo suspense sobre o que vai acontecer, ele meio que tá dando esse efeito primeiro, ali obrigando a gente a procurar o motivo dentro de uma missão que parece completamente desconectada. E é por isso que o detalhe mais importante de como a série começa, que é no presente Joe tendo uma rotina de 9 a 5. Então ela acaba ironizando isso na mesa do café. Joe saiu do campo, ela tá num trabalho de escritório e mesmo protegida, mesmo fora da operação, mesmo com 6 meses de distância, eles acharam um semáforo ali com duas equipes coordenadas e a gente já pode dizer que é um time perfeito, né? Ou seja, é uma agenda interna. Mas o que de fato aconteceu na Ucrânia? Vamos tentar recapitular e achar essas hipóteses. 6 meses antes, o agente Kyle McManus, ele acaba sendo abordado numa boate em Kiev por uma mulher. Então ele desconfia da armadilha, daquelas clássicas estratégias ali, e acaba mantendo essa distância. Depois ele a reencontra na embaixada da Ucrânia e descobre o currículo dela, que é ali uma mulher, agente da FSU, uma inteligência externa da Ucrânia, infiltrada dentro ali do SVR, russo desde 2018, é uma agente dupla há 7 anos. Então o encontro com o Joe acontece a céu aberto no campus ali de Georgetown, e ali cai o nome, Alex Yurmov, né, o chefe da SSD, né, então Departamento de Tarefas Especiais.
e tal, que acabou de ser mandado para a linha de frente, o que significa que a Rússia está preparando alguma coisa grande. E a lógica que ela vende é friamente perfeita, que se os ucranianos eliminaram um cara, a retaliação vai ser intensa. Então, se os americanos o capturarem, é só mais uma jogada de tabuleiro, tirar a rainha sem virar a mesa. Então, Joe faz a pergunta certa: o que a gente ganha? E aí, a Alexandra, essa mulher, ela devolve a pergunta e o episódio acaba cortando tudo isso. Ou seja, a gente volta, né, pro estado presente. E aí, em Donetsk, num bunker enterrado, Amber, William, ele explica todo esse cenário. Os russos escavaram até um gasoduto e usaram toda a estrutura para mover a tropa, ou seja, o perímetro é ali por norte-coreanos e tal, motivados e tecnicamente sofríveis. Então, o SSD implanta esses localizadores nos próprios agentes e a agente dupla entregou todas as coordenadas exatas, ou seja, o alvo está literalmente debaixo do campo. Então, Cod Spears apresenta o plano, que é um um enxame de drones, aliás, uma artilharia de 105, 155 milímetros e 120 cães soltos na frente, um avanço por trincheira até o centro do comando e barra a equipe da Joe. O motivo oficial é técnico. Eles nunca treinaram guerra de trincheira, nem defesa ali contra o enxame de drones. O motivo real acaba sendo dito em voz alta, que se a unidade ucraniana foi dizimada, não vira capa do New York Times se um americano ali não ficar ferido ali, né? E aí, agora, vamos ser honestos sobre o que não funciona nesse episódio. A discussão no bunker é longa demais e resolve com um acordo meio que escolar, sabe? A sensação é essa. Cruz vai junto e pronto, todo mundo feliz. Então é uma cena de vestiário ali, parece um briefing tático, mas que não funciona. E ela existe por uma razão de roteiro e tal. O público precisava desse conflito interno, enquanto a trama externa ainda estava fria. Um segundo ponto que eu acho que não funciona é que o episódio esconde informação demais para fabricar esse mistério, né? A moeda de troca nunca aparece, você termina os 47 minutos sem saber o que os Estados Unidos receberam. Então, eu acho que é uma economia narrativa, né? E acaba virando uma teimosia ali que pode virar um sustento da temporada. Um outro terceiro ponto é que Joe decide ir para a Ucrânia antes de falar com qualquer superior. Então ela sai do campus e já avisa a equipe. Então uma operação que pode iniciar um conflito com a Rússia nasce de uma decisão de corredor ou aí eu fico na dúvida se isso é uma falha ou se isso é um plantio de como a série está construindo, e conhecendo o Sheridan, pode ser sim uma construção de onde ele está querendo ir. Agora, o que funciona, e funciona muito, é a fumaça, campo aberto, drones, caçando homens um a um, sabe? Eu acho que aquilo ali funcionou muito. Eu acho que Kyle McManus já tinha resumido o front antes, então é como se a Primeira Guerra Mundial tivesse colidido com o Star Wars e tal. Então funcionou muito aquilo ali em cena. E o luto mais eficiente do episódio, ele não tem muito diálogo, né? Um dos cães ali na missão, né? O condutor de volta para a base, ou seja, o peso dessa cena é muito bem construída. Mas já me conta aqui nos comentários se vocês tinham percebido que a Joe só tá viva no final porque ainda não tinha ali guardado a arma e tal. Quero saber de tudo que vocês acharam desse episódio 1, desse retorno dessa terceira temporada. Agora, tem muita coisa acontecendo de bastidor por trás desse episódio. A gente começa a elencar aqui Taylor Sheridan, né, o criador da série, aparece dentro do próprio episódio, interpretando ali um sargento que comanda essa operação em Donetsk, e eu acho que é o personagem que dita as regras da missão ali e tal. A gente tem essa aparência, ou seja, o autor se escalou ali como autoridade e tal, então vale registrar ali toda essa sua participação. Vale lembrar também o peso desses protagonistas, né? Zoe Saldanha, Nicole Kidman, Morgan Freeman, são todos vencedores do Oscar, né? E a Saldanha e a Kidman também produziram executivamente, então, ou seja, um peso. É naquela série que só pela atuação já vale muito, porque é muito, muito boa. Mas vamos ver como que o Taylor Sheridan vai conduzir essas histórias. Agora, muitos de vocês estão questionando sobre essas teorias. E uma teoria foram os russos e é a troca, né? Porque o prisioneiro
importa demais. E a única pessoa com valor simbólico equivalente aqui é ela. E isso reforça o fato de terem deixado o celular e a arma no asfalto. Queriam a pessoa, não o material, o buraco. E aí, se sabe o endereço dela 6 meses antes, por que esperar tanto? Então, isso é uma teoria que a série está plantando. Uma outra teoria que eu acho que a gente pode traçar é que existe um agente duplo dentro da CIA. E essa é a minha aposta, sim. Joe foi tirada de campo, realocada, protegida, e mesmo assim localizada num cruzamento comum com duas equipes ali. Então, exige rotina, exige horário, exige trajeto, sim. Ou seja, tem algum caminho aí que eu acho que a série precisa explicar. A teoria 3, não tem como a gente falar da Alexandra, né, que jogou os dois lados desde o primeiro minuto. Ela mesma disse a Joe que qual é a especialidade dela? Recrutamento e infiltração. E, ou seja, ela avisou o ofício antes de aplicar tudo isso, né? E impôs o prazo de uma semana, que é uma ferramenta para impedir verificação. Então, seu objetivo era provocar um choque entre os Estados Unidos e a Rússia para aliviar a pressão sobre Kiev, né? Kiev, a operação funcionou perfeitamente. E isso é uma leitura que a gente pode fazer, e tem mais nisso tudo que a gente pode conectar, porque a CIA precisava mandar a Joe, uma diretora de programa, para dentro de uma trincheira. A justificativa é que os militares ali tinham o Bacon, mas não sabiam qual era a cara do alvo, então eles precisavam de uma identificação visual. E o motivo disso é a frase mais importante do episódio, né? Que é não tem arquivos, não tem pastas, e a rede não é fonte segura para puxar foto de agente russo. Se a gente sacar nisso tudo aí, a operação inteira foi construída em cima de uma ausência de registro. Então não existe documento, não existe banco de dados, e a confirmação da identidade do homem mais valioso da inteligência russa está aí guardada num único lugar do planeta dentro da cabeça da Joe. Então ela não foi a campo como comandante, ela foi como um arquivo vivo. Se a gente for observar bem de toda essa construção, na trincheira, o time arranca o rastreador do braço do prisioneiro, toma o telefone e tal. Então, eles apagam a existência do cara. Então, no sequestro, fazem exatamente o mesmo com ela. Tiram a pessoa, deixam o telefone. Ou seja, não a levaram por vingança e talvez nem por troca. Levaram porque ela é a única prova viva que aquele homem está respirando. Então, enquanto Joe estiver com eles, ninguém no mundo consegue confirmar que a explosão foi encenada. Ou seja, vai ser intensidades, né? Agora, tem algumas pontas soltas que a gente pode comentar aqui, né? E eu acho que a montagem de notícias da abertura, eu acho que ela cita França, Gaza, Israel, o Capitólio e tal, Paquistão. Ou seja, aquilo ali pode ser sim. O Sheridan tá dizendo que não existe uma frente única, né? Então tem algum caminho que eu acho que ele pode conectar. Tem também a conversa sobre o fim da democracia, onde a série descarta a manchete política e aponta a inteligência artificial como uma ameaça real. Então, é a única vez que alguém olha adiante ali no episódio inteiro. Agora, um outro detalhe: 6 meses depois de eliminar 2 homens em casa, Joe tá em trabalho ali no escritório. A série já te mostrou o custo antes de mostrar pra gente a causa, né? Agora, vamos voltar para a porta que a gente disse lá no início, porque no bunker em Donetsk, um soldado avisa a equipe da Joe que quando os drones vierem, ele tranca a porta e não abre para ninguém. E a resposta dos americanos nisso tudo é que se eles quiserem a porta aberta, eles abrem e ninguém vai gostar de como. Pois é, então 50 minutos depois, é a porta da casa dela que alguém chuta. Mesma frase, outro uniforme. A série avisou como que funciona e depois aplicou ali essa regra contra a própria protagonista, né? Agora, não tem como a gente não destacar que eu acho que essa é a melhor estreia das 3 temporadas e por um motivo bem único nisso tudo. A família deixou de ser subtrama. Antes era a casa era o lugar onde eu descansava, do trabalho, agora é o lugar onde ela trabalha. E o episódio, sim, começa com uma criança acertando ali a capital do Maine, e termina com aquilo lá na soleira, o episódio termina assim. Então a distância entre as duas coisas é de 45 minutos, e o que fica é a imagem dela ali parada, pedindo o FBI para a própria casa. Ou seja,
temos uma temporada incrível começando e a gente vai destacar os principais pontos, os principais achismos, as principais conexões. É isso, estamos chegando ao final de mais um vídeo maravilhoso por aqui. Deixe o seu like se eu gostei, tamo junto e até o próximo vídeo deste canal.